Olá você estudante, olá você que está aí se preparando para os concursos, preparando para a carreira dos tribunais eleitorais, pretendendo aí atingir aquele nível de especialidade, aquele nível profundo sobre direito eleitoral. Meu nome é Alessandro Costa e a partir de hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, direito eleitoral. Olha só que legal, muita gente me fala inclusive que durante a faculdade, durante a graduação, nunca ouviu falar em direito eleitoral. Você quer saber? Vou dar aqui para vocês um depoimento verdadeiro, hein? E pessoal, eu também não tinha visto nada de direito eleitoral até fazer o concurso para o TSE lá em 2006. Na minha graduação, professor Alessandro Costa, hoje especialista em direito eleitoral, mestre em ciência política, estou fazendo doutoramento também, mas antes deste primeiro passo, eu nunca tinha ouvido falar em direito eleitoral. E fui lá e fiz o concurso para o TSE, logrei êxito em passar, o que me dá muita honra e satisfação, porque é um serviço, um trabalho que você vê efetivamente modificar a vida das pessoas, porque estamos falando aí do exercício à cidadania, a gente vai falar muito sobre isso aqui. Mas nesse primeiro momento que a gente está se encontrando, eu gostaria muito de colocar essa questão pessoal. Direito eleitoral não é difícil. Eu também achava. Direito eleitoral não é aquela coisa do outro mundo. Ah, eu nunca vi isso, eu não vou nem fazer concurso para tribunais eleitorais, porque tem essa porcaria aí de direito eleitoral. Gente, direito eleitoral é uma especialidade, um ramo do direito que tem muita lógica, tem muita... há muitos assombros, muitas vezes, por conta de julgamentos, mas porque dizem respeito a situações específicas de cada caso. Determinado governador, determinado senador teve um julgamento dessa forma, o deputado de outra forma, mas o direito em si, as normas legais, a gente vai aprender aqui com facilidade e entender, principalmente. Por isso que o objetivo do curso é começar, inclusive, bem da base, falando das fundações do direito eleitoral, por exemplo, as fontes do direito eleitoral, né? Falando exatamente o que é o direito eleitoral, qual é o conceito do direito eleitoral, como é que ele age efetivamente na vida do cidadão. E aí a gente vai falar sobre o processo eleitoral, as funções da justiça eleitoral, como é que se organiza a justiça eleitoral, o Ministério Público, qual que é o papel dele na esfera eleitoral? Nas eleições, o registro de candidaturas, impugnações a registros, o que mudou aí com as recentes reformas eleitorais ocorridas em 2015, em 2017. As reformas, aliás, que vêm 2006, 2009, 2013, 2015, 2017, várias reformas eleitorais. Tudo isso é o que eu pretendo agregar aqui nessa nossa conversa, nesse nosso curso, para que a gente possa, então, na carreira eleitoral, ou seja, na carreira dos concursos eleitorais, estar aqui com uma base bastante sólida para efetivamente gabaritar essas questões referentes a direito eleitoral. Então, já me apresentei, Alessandro Costa, vamos começar desde já, vamos verificar desde já todo a nossa intenção, ou pelo menos toda a cadeia de conceitos que começam hoje. E eu começo exatamente com o conceito de direito eleitoral. Bom, eu trago aqui para você, dê uma olhada, trago aqui para você uma definição do Tito Costa, que diz o seguinte, que o direito eleitoral é um conjunto de normas destinadas a regular os deveres do cidadão em suas relações com o Estado, para sua formação e atuação. Dá uma olhada aqui para mim. Perceba, o direito eleitoral, embora a gente tenha falado logo no começo, que ele não é um direito que, vamos dizer assim, todas as graduações esteja como opção já na grade definitiva das instituições, das principais faculdades, mas ele é um ramo do direito, assim como o direito administrativo, direito tributário, direito financeiro. É um ramo de direito importantíssimo.
E cada vez mais temos visto isso acontecer. Cada vez mais, no processo eleitoral, inclusive um processo que nós vamos aqui dissecar todo ele, desde convenções partidárias, registro de candidatura, impugnação e a própria eleição, com todas as mudanças que vieram com as últimas reformas, mas tudo isso você percebe que é muito importante porque traduz-se imediatamente na vida do cidadão. Ora não, o direito eleitoral está ligado ao exercício da cidadania. A questão da representatividade. O cidadão sai de casa, será que o direito eleitoral se reduz a isso? Certa vez uma questão discursiva de concurso para Tribunal Regional Eleitoral se perguntou o que é efetivamente o exercício da cidadania? O que seria isso? Será que é só ir lá, o cidadão pegar o seu título, pegar o seu documento, ir até a urna e no dia da eleição apor o seu voto? Pronto, exerci a minha cidadania. Ou será que é mais? Ou será que isso vem com o tempo? Inclusive os novos doutrinadores atualizados com essa questão da necessidade da participação do cidadão, trazendo uma definição maior do conceito de direito eleitoral. São normas que regulam o processo eleitoral e embasam a possibilidade de que ilícitos eleitorais sejam coibidos com a cassação dos candidatos e com a sua inelegibilidade. Que seria aquele ostracismo, né? Você não vai mais se candidatar por pelo menos 8 anos. A gente vai falar também sobre essa questão da inelegibilidade, essa questão da lei da ficha limpa. Então, o conceito do direito eleitoral hoje é um conceito mais amplo, assim como o conceito da cidadania. O conceito do direito eleitoral quer dizer que há um cabedal de normas que estão regulamentando o processo eleitoral, para que esse processo eleitoral seja um processo regido efetivamente pela normalidade, pela isonomia garantida aos candidatos, pela não corrupção, pela inexistência de fraudes. Ah, professor, mas ainda temos que caminhar muito para isso. Temos que caminhar. É por isso que eu estou dando o conceito material do direito eleitoral. Mas percebam, esse conceito já foi muito menos abrangente. Hoje é um conceito importante para qualquer cidadão. Há projetos, inclusive, de que já nas fases iniciais do estudo da crianças, jovens, adolescentes, que se dê a possibilidade de se aprender cidadania, e que está aqui dentro desse conceito de direito eleitoral, e ciência política, porque precisamos disso, efetivamente. Então estamos entrando numa seara aqui, agora, a partir desse conceito, uma seara que você vai se tornar expert. Ah, então professor, o senhor está dizendo que direito eleitoral não é só aquele negócio de ficar julgando lá candidato impugnado. Não, não é só isso não. Direito eleitoral é realização de eleições, direito eleitoral é alistamento do cidadão como eleitor, direito eleitoral é a possibilidade desse eleitor ter informações sobre o candidato, direito eleitoral é a possibilidade de se criarem ações eleitorais para caçar mandatos ilegítimos. Direito eleitoral é a possibilidade do cidadão voltar às urnas. Olha, recente reforma trazida aí em 2015, não é essa agora de 2017 não, mas 2015, já veio, a gente vai falar muito sobre isso, mas só para te dar já adoçar a sua boca, como é importante o direito eleitoral. Em 2015, a Lei 13.165 de 2015 trouxe a seguinte modificação. Nos cargos majoritários, que a gente vai ver aqui também, são aqueles cargos em que é eleito aquele que tem o maior número de votos. Diferente daqueles cargos proporcionais, que a gente também vai falar muito aqui, como deputados estaduais, deputados federais, esses são os proporcionais. Proporcionalmente são eleitos a partir dos votos dados às legendas partidárias. Calma que eu vou me aprofundar sobre isso quando a gente estiver nesta questão. O que eu quero dizer é o seguinte, só para te adoçar. Em 2015, veio uma reforma dizendo o seguinte, vai lá no artigo 224, parágrafo 3º do Código Eleitoral. Na eleição cargo majoritário, se aquele que tiver
obtido o maior número de votos, tiver contra si uma ação, e essa ação anular os votos deste mais votado, não haverá mais a possibilidade do segundo mais votado se eleger. Não, tem que fazer novas eleições. O que eu estou querendo te dizer, olha que mudança. Se eu sou prefeito de um município, me candidatei àquele município lá e estou fazendo a campanha, só que eu estou fazendo de forma ilícita. Corrupção, fraude, abuso de poder político, abuso de poder econômico, tudo coisa que a gente vai ver aqui. Comprando voto. Aí, ok, com todas essas falcatruas, fui eleito, não, fui o mais votado. Na hora lá de se verificar o resultado, então verifica-se que eu tive o maior número de votos. Mas o Ministério Público, ou um partido político adversário, ou um candidato adversário, ou uma coligação adversária foram lá e apresentaram contra mim ações eleitorais, que a gente vai ver todas elas, justamente para coibir esses abusos que eu fiz. Se essa ação é julgada procedente, vamos dizer então que uma ação contra mim, por abuso de poder econômico, foi julgada procedente e, ainda que haja recurso, o TSE dá a última palavra, o TSE foi lá e manteve procedente aí essa ação, ou seja, cassando o meu mandato. O que acontece agora? Opa, peraí, então se eu fui mais votado, meus votos foram anulados por essa ação, o segundo mais votado vai ser agora o eleito? Não, era assim antes, mas agora não. Com a reforma de 2015, novas eleições. E elas serão sempre diretas, exceto se faltar menos de 6 meses para o final do mandato daquele que está exercendo. E aí sim será indireta. Artigo 224, parágrafo 3º e 4º do Código Eleitoral. Veja como isso afeta muito a sua vida. É você, cidadão, sendo chamado novamente para legitimar aquele pleito que houvera sido maculado por abuso de poder político e econômico. Veja como isso interfere a sua vida. Ressente essa reforma. O que falar essa reforma? Aliás, ainda está dando, porque tem uma DI tramitando. Então, em concursos recentes, há a possibilidade do segundo colocado, então, assumir quando os votos são anulados. Não, agora não tem mais não. Para dar legitimidade àquele pleito, eu vou refazê-lo. Só no primeiro ano da vigência dessa lei, primeira eleição, que foi lá em 2016, só neste ano, em 2016, da vigência da lei, tivemos mais de 60 novas eleições realizadas nos municípios brasileiros. Nós temos 5.470 municípios. Só em um ano tivemos mais de 60 novas eleições nesses municípios, que tinham realizado suas eleições, mas aí depois verificou-se que os que tiveram mais votos acabaram levando vantagem a partir de ilícitos. Os votos foram anulados e aí novas eleições foram realizadas nesses municípios. Direito eleitoral está ou não está ligado muito a você? Veja como isso é importante. Veja como é importante começar a saber da efetividade da lei. E a gente vai continuar. Temos aqui, então, a definição e a gente já vai partir aí para aquela questão importante de basilar o direito eleitoral. Para basilar, para dar base, a gente precisa montar aí princípios. O que são princípios, professor? Princípios são normas ou conhecimentos ou cuidados específicos que são utilizados de forma propedêutica, ou seja, de forma inicial, para basilar uma ciência ou para construir essa ciência. E o direito eleitoral é um ramo do direito, é uma ciência. E aí a gente precisa de princípios para entender essa ciência. Não podemos simplesmente entender de onde veio isso. Está assim porque o legislador quis. Não.
Não é assim que se faz. É preciso construir os alicerces. Então, esses princípios do direito eleitoral que nós vamos falar aqui, vamos falar dos mais importantes, esses princípios são aqueles basilares que construíram uma base de sustentação para entender a norma cogente, a norma obrigatória que nós temos aqui hoje, que daqui a pouco, inclusive, eu vou falar quais são as fontes do direito, né? Primeiro, vamos falar desses princípios. O primeiro deles, princípio democrático. O direito eleitoral brasileiro está muito vinculado a esse princípio democrático. Por quê? Porque ele é o exercício da democracia prevista na nossa Constituição. E aí a gente já pode linkar com o princípio do sufrágio universal. Sufrágio não é simplesmente votar, é como se vota o sufrágio. Nós exercemos, por exemplo, o sufrágio no Brasil através do voto direto, nas nossas urnas eletrônicas. Então temos aí o princípio da democracia, porque a nossa Constituição de 1988 ele garante que esse é um Estado democrático de direito e garante o exercício desse Estado democrático de direito a partir do sufrágio universal. E por que é sufrágio universal? Porque nem sempre esse sufrágio alcançou a todos. Nem sempre o sufrágio foi para qualquer cidadão. No início da República, por exemplo, o sufrágio ou o exercício do voto era muitas vezes um sufrágio censitário, ou a partir da quantidade de dinheiro que dispunha determinado cidadão. Muita gente fala, por exemplo, em 1932 veio a primeira possibilidade da mulher poder votar efetivamente com a norma, o Código Eleitoral de 32. A gente está falando aí da ascensão de Vargas, né, a partir de 1930. Em 32 ele traz então o Código Eleitoral e a possibilidade da mulher votar, mas não era assim também tão universal. Em muitas situações a mulher, para que pudesse votar, ela tinha que estar ali ou uma renda própria ou autorização do marido. Isso você verifica no histórico do próprio Código Eleitoral de 1932. Hoje nós temos o sufrágio universal no sentido de que não há limitação para voto por conta de condição social, de gênero, de raça, nada disso. A Constituição garante aquele que está listado eleitoralmente, possui um título eleitor, aquele que não está com seus direitos políticos suspensos, aquele que não tem, aquele que tem idade suficiente para se alistar, aquele que é o cidadão, que ele exerça essa cidadania sem refreamentos como os que a gente acabou de falar. Quanto ganha, onde mora, se é homem, se é mulher. Então esses dois princípios iniciais importantíssimos. Sufrágio universal, princípio democrático. O princípio da representatividade é muito importante também. Por quê? Porque o princípio da representatividade diz respeito a como nós votamos. Nós votamos, nós não exercemos uma democracia direta. Nós exercemos uma democracia representativa. Como é que é isso, professor? É democrático ou não é? Não, nosso país é um Estado democrático de direito. A nossa Constituição, inclusive, é uma das consideradas mais democráticas do mundo. O nosso artigo 5º, seus incisos, demonstram isso com bastante clareza. Agora, o que acontece é que você, por exemplo, pode estar lembrado de Atenas, Atenas antiga, né? Em que a democracia era direta. Alguns rincões da Suíça ainda hoje são assim. Vamos decidir tal coisa, vai construir ponte ou não vai? Quem é a favor, levanta a mão. Aí está lá o pessoal levantando a mão, os cidadãos levantando a mão. Vamos acabar com o imposto sobre carros híbridos ou não? O que vocês acham?
Levanta a mão, alguns rincões da Suíça. Atenas era assim, Atenas, inclusive, tão somente para os cidadãos atenienses com mais de 30 anos, que não fossem escravos, né? Também não era assim, livre e liberado geral, não. Né? Mas, o que acontece? Hoje, esse princípio da representatividade pode ser traduzido exatamente por conta de que, a partir do nosso processo eleitoral, o cidadão pode eleger aqueles que irão representá-lo no parlamento. Então, uma democracia representativa, e está aí o princípio da representatividade, a partir do sufrágio, a partir da democracia, e essa representatividade, então, vai se configurar no parlamento. Podemos falar também do princípio da celeridade. O princípio da celeridade no direito eleitoral é importantíssimo, porque os processos eleitorais, eles precisam se ultimar, eles precisam terminar de uma forma célere. Ah, professor, mas peraí, qualquer processo tem que terminar de forma célere. Ah, como diria Rui Barbosa, né? Justiça demorada não é justiça. Eu sei, eu estou falando que na justiça eleitoral é um pouco diferente. Há, inclusive, resoluções do TSE que eles expedem a cada ano eleitoral determinando, olha, até 20 dias antes das eleições, todos os registros de candidatura devem estar julgados nas instâncias ordinárias. Sabe o que são instâncias ordinárias? É o juiz, que a pouco a gente vai ver a organização da justiça eleitoral, né? Mas é o juiz, aquele lá da primeira instância, e também os tribunais regionais eleitorais. Essas são instâncias ordinárias. Ou seja, isso quer dizer o seguinte, por exemplo, em 2016, tivemos eleições municipais. E aí a eleição municipal, o registro do prefeito é lá com o juiz eleitoral, primeira instância. Vai lá, faz o registro dele, o prefeito. Claro que eu vou depois disseminar com muito mais detalhes essa questão do registro, mas um exemplo. O prefeito foi lá, fez seu registro, alguém foi lá e impugnou, o juiz já julgou, deferindo ou indeferindo, e aí alguém já recorreu, o processo já foi para o TRE, que é a segunda instância, TRE daquela região, e tem que estar julgado também no TRE até 20 dias antes das eleições. Em regra, essa é o que está emitido nas resoluções que o TSE faz para cada eleição. Então, nesse caso aqui, o princípio da celeridade, ele tem uma peculiaridade. Sabe por quê? Porque imagine, tem uma questão aqui também importante sobre segurança jurídica. E do que eu estou falando? Estou falando no seguinte sentido. Uma vez que o candidato vai com seu nome até as urnas, o eleitor, ao se dirigir ao local de votação para pôr ali a votação e escolher os seus candidatos, ele precisa ter também uma certa segurança jurídica para saber o seguinte, esse candidato que eu estou aqui votando, ele é elegível? Esse candidato aqui realmente, se eu votar nesse cara, será que depois não vai ser cassado e tudo mais? Como é que está o status desse candidato? Ele está deferido ou não? Essa mínima segurança jurídica é importante. Então, nos processos de registro de candidatura, por exemplo, se pretende dar essa celeridade e os ritos estabelecidos pela legislação eleitoral para registro de candidatura, por exemplo, são muito rápidos exatamente para isso. Para que haja uma certa segurança. Ah, professor, mas aí cabe recurso até o TSE, eu sei de processo de registro aí que dura 3 anos. Ok, é verdade. Mas pelo menos uma informação inicial daquela primeira instância, onde foi feito o registro no dia da eleição, eu preciso saber se esse cara está deferido ou não. Ainda que caiba recurso, ainda que possa ir para o TRE, ainda que possa ir depois para o TSE, ainda que lá no TSE demore, ainda que depois caiba recurso extraordinário para o STF.
mas no dia da eleição, o candidato foi lá, apresentou os seus documentos, fez o seu registro e submeteu a sua candidatura à Justiça Eleitoral. Sendo assim, é preciso que o cidadão, ao cumprir com a sua parte, que não é só essa, lembra que eu falei para vocês, a parte do cidadão não é só eleger não, mas também, quando ele vai lá, depois de atuar como fiscal, cada vez mais comum inclusive, como fiscal daquelas eleições, como sujeito atuante daquele processo, ele chega até as urnas e ele entenda, opa, peraí, aqui eu posso ter um mínimo de conhecimento de que realmente esse candidato está apto a ser votado. Então está aí o princípio da celeridade na justiça eleitoral. Esse princípio da celeridade eleitoral encontra subsídio, inclusive, no sentido de que o prazo estabelecido para um prazo razoável, né? O prazo razoável para o julgamento em todas as instâncias de um processo eleitoral de 1 ano. Esse é o prazo eleitoral. É sempre uma meta, né? É sempre uma meta. Porque em questões eleitorais, assim como qualquer processo, você não pode simplesmente entender que aquilo é uma determinação rígida e que deve, de qualquer forma, ser seguida. Muito pelo contrário. Tivemos, por exemplo, aí como exemplo, um processo que originalmente já começou no TSE. Não foi lá na primeira instância, não. Foi já no TSE. O processo, aliás, 4 processos que visavam a cassação da chapa eleita em 2014 à presidência da República. E esses 4 processos foram reunidos e a partir da instrução do processo, que era delicada, oitiva de testemunhas, verificação de documentos, diligências, vai ouvir aqui, vai ouvir ali, emite carta precatória, foram 3 anos de instrução. Olha, só no TSE, não começou lá embaixo. Registro de candidato a presidente já começa no TSE. E foram 3 anos. Por que foram 3 anos? Porque há situações mais peculiares, há situações que demandam que a prova seja cabal para que se possa cassar uma chapa à presidência da República. Será que eu posso, na dúvida, cassar? Então é preciso que esteja muito bem instruído. Então a questão da duração razoável do processo ser de 1 ano não quer dizer de que todo o processo eleitoral efetivamente vai se ultimar em 1 ano. Essas primeiras considerações são importantes, mas a gente vai continuar falando de princípios, porque, como eu disse a vocês, princípios são a base do direito eleitoral. E muitas vezes as questões dos concursos estão incidindo exatamente nos princípios. Na próxima aula, por exemplo, quando eu falar sobre o princípio da anterioridade da lei eleitoral, você vai se lembrar de situações específicas, de situações concretas que aconteceram ou no seu município ou no seu estado, e você vai vislumbrar o porquê a Justiça Eleitoral instituiu esse princípio da lei, da anualidade da lei eleitoral. Nós vamos continuar falando sobre isso, porque princípio eleitoral é importantíssimo para que a gente possa assimilar todo o processo eleitoral. Quando a gente for falar de candidaturas, eleições, quando formos falarmos de recursos, julgamentos de processo, o tempo todo nós estaremos aqui nos reportando também aos princípios eleitorais. Por isso nós vamos continuar na próxima aula.